Fala doida também, que eu sei que tem muita mulher aqui no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou ensinar para vocês a criar um flare esportivo com bastante efeito, tá? Esse aqui tem bastante efeito, tem bastante técnica, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e te ajudar muito. Que a gente vai trabalhar também nessa arte a questão de profundidade de imagem, o que fica muito legal e você pode ter certeza que agrega muito conhecimento a você. Então, sem mais enrolação, bora lá para a tela do Canva para a gente começar a desenvolver essa arte. Então vamos começar criando esse flare aqui pelo background. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer o estádio, tá? E o estádio aqui, eu vou utilizar o estádio do Real Madrid. Por que que eu vou utilizar o estádio do Real Madrid? Porque eu não achei uma imagem legal do estádio San Siro, tá? Que é o estádio que a Inter de Milão joga. Eu até achei essa aqui, mas não ficaria legal para esse posicionamento. Então, como eu não encontrei essa imagem da parte interna do estádio, eu peguei esse estádio aqui do Real Madrid e vamos utilizar ele mesmo, tá? Depois na composição acabou nem dando para ver. Então vamos começar removendo já o fundo para tirar essa parte de cima aqui e posicionando ele aqui na parte de baixo, tá? Por quê? Porque eu tenho que deixar um espaço para criar a composição do céu ali. Então a gente vai pegar já a imagem do céu, rotacionar e posicionar atrás aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó, posição e joga para trás da imagem do estádio. Vamos aumentar o tamanho para preencher a tela como um todo e sumir essa lua daqui também. Beleza? Aqui já ficou legal que tem essa iluminação azul. Como a gente vai trabalhar com o flare da Inter de Milão, faz sentido ter essa iluminação azul, até porque a arte que a gente vai criar é um modo meio noturno, então a gente precisa dessa iluminação aqui com esse céu bem estrelado. Vamos voltar aqui em Uploads novamente. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem do gramado, tá? Basicamente o background é essas duas imagens, tá? A imagem do estádio e a imagem aqui do céu. Aí você pode me perguntar, pô, mas não era difícil criar um background? É difícil porque você tem que criar uma composição em cima desse background. No caso aqui eu vou criar uma composição criando profundidade, então eu preciso colocar elementos com desfoque, criando uma profundidade, fazendo o ajuste, fazendo uma ambientação muito bem feita para que esse flare funcione, tá? Não é simplesmente pegar e jogar aqui e tá pronto. Vamos rotacionar esse gramado, que vai ser um dos elementos que a gente vai utilizar para criar profundidade na imagem. Vou recortar um pouquinho mais aqui e vou posicionar ele aqui embaixo, tá vendo? Por que que eu vou posicionar ele aqui? Porque, como eu disse para vocês, vai ser um dos elementos que eu vou utilizar para criar essa profundidade. Beleza? Já posicionei o gramado aqui, ó. E outro elemento que eu vou utilizar também para criar profundidade é essa janela aqui de avião, tá? Essa janela de avião você encontra muito fácil aí no Google, mas eu também vou disponibilizar ela lá no pack visual, e para quem é membro também vai ter acesso a essa janela aqui, se tornando membro, porque vai ter acesso a esse template. Então eu vou simplesmente aumentar a posição dessa janela aqui, ó, aumentar bastante o tamanho dela. Por quê? Porque vai ser um dos elementos, como eu disse para vocês, que eu vou utilizar para criar essa profundidade, tá? E por isso que esse elemento, quando a gente aumenta muito, tem que estar numa qualidade muito alta, porque se ela tiver numa qualidade baixa, vai acabar dando ruído, vai acabar estragando a sua arte. Então, quando você for utilizar elementos grandes, utilizem elementos com uma boa qualidade. Eu vou utilizar só essa parte aqui, então eu posso recortar o restante. Já recortei o restante, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente duplicar e rotacionar na mesma angulação que a outra imagem, tá? E também colocar aqui na parte de cima, tá vendo? Beleza, aqui eu já criei esses dois elementos. E por que que eu falei para vocês que esses dois elementos ia ser um dos elementos que eu ia utilizar para fazer o contexto de profundidade? Porque esses dois elementos depois eu vou aplicar um desfoque nele. Mas agora eu já vou vir aqui e posicionar a imagem do nosso atleta. Tá vendo aqui, ó? Eu esqueci o nome desse jogador agora. Mas ó, eu vou posicionar a imagem aqui para vocês darem uma olhada, preenchendo a tela toda já. Mas tá vendo aqui que eu criei um efeito de movimentação aqui no pé e na perna dele para parecer que ele tá correndo? Quem se tornar membro vai ter acesso a esse vídeo ensinando a fazer esse desfoque de movimento, ensinando a fazer esse tipo de desfoque aqui para vocês utilizarem na sua arte. Vou vir aqui em posição agora e jogar ele para trás dessa grama que a gente acabou de posicionar. E aqui o nosso flare ele já tá criando forma, tá? O que que a gente precisa colocar mais nele aqui é o elemento aqui, como eu vou utilizar o escudo da Inter de Milão. Esse escudo aqui da Inter de Milão, eu também apliquei um efeito nele, coisa que só os membros vão ter acesso. Eu vou posicionar ele aqui atrás e jogar lá pro fundo, tá? Para trás da imagem do nosso estádio, como se ele estivesse saindo, mais ou menos isso aqui. E também vou posicionar a imagem dessa bola aqui com esse efeito também, como se ele estivesse recebendo, como se ele estivesse chutando, tá? Mais ou menos aqui ao lado da perna dele, tá vendo? Ó, como se a bola estivesse chegando ali pro pé dele, ou como se ele tivesse chutado essa bola. E agora vem a parte um pouco mais complexa, que é o que? A parte de ambientação da imagem. A gente precisa ambientar, como eu sempre falo para vocês, no curso Canva Shop que eu tô gravando, o que eu vou ensinar para vocês é um
método PAIS, aprender a posicionar tudo primeiro com qualidade, aprendendo como fazer o posicionamento de forma correta, como fazer o enquadramento de forma correta. Depois vem a parte da ambientação, que é o que? Você pegar as imagens e deixar tudo na mesma tonalidade. E depois da ambientação, aí sim vem a iluminação, vem o sombreamento, beleza? Então agora a gente vai para a parte de ambientação. A parte de ambientação a gente precisa vir trazendo todas essas imagens para a mesma coloração. Então a gente vem aqui em editar e ajustar. Aqui em ajustar eu preciso deixar essas partes que vão estar criando essa sensação de profundidade mais escura. Por quê? Porque como se estivesse mais na frente da câmera, não vai estar pegando a luz que eu vou criar depois. Então eu preciso criar essa aqui de forma um pouco mais escura. Mas antes de colocar esse efeito que eu falei para vocês de ajustes aqui, vamos colocar um efeito Daltonic, tá? Então vou vir aqui pegar o mar azul e colocar esse efeito azul nas duas imagens. Agora sim a gente volta lá em ajustar para escurecer esse azul, porque como eu disse, a gente vai trabalhar com o time da Inter de Milão, ou seja, a gente precisa trabalhar basicamente com a tonalidade azul, que é simplesmente a cor do time, tá? É simplesmente isso que vocês precisam entender. Então agora a gente vai sim ajustar essa imagem. Vamos vir diminuindo um pouquinho do brilho, aumentando o contraste. Beleza, já escureceu bastante. O que a gente pode fazer? Talvez aumentar um pouquinho dos brancos para aparecer essas linhas que tem aqui, que também fica muito legal. Na nitidez a gente pode aumentar um pouquinho mais ainda a nitidez dela, que vai ficar realmente aparecendo mais essas linhas e fica muito interessante, beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa nessa outra imagem de baixo. Aumentar a nitidez para 100%, o branco a gente vai deixar em 29%, o brilho a gente vai diminuir para menos 88% e o contraste a gente vai aumentar para 100%. Assim a gente vai deixar os dois elementos na mesma tonalidade. Outro elemento que eu preciso fazer essa mesma coisa é o gramado, só que o gramado, como é verde, não faria sentido eu deixar ele azul. Então a gente só vai mexer aqui na questão de ajustes dele, diminuindo o brilho, aumentando o contraste, ele já vai escurecer bastante. O destaque a gente pode aumentar um pouquinho, porque vai ser simplesmente a parte de cima ali. E as sombras a gente escurece para deixar esse gramado um pouco mais escuro. Aumentar um pouquinho mais dos brancos também, e os pretos a gente aumenta para escurecer mais ainda essa parte de baixo. Agora a gente precisa ajustar a imagem aqui do estádio. Então vamos pegar essa imagem do estádio e fazer esse mesmo ajuste. Então a gente vai diminuir o brilho um pouco mais, aumentar o contraste para escurecer bastante esse estádio, aumentar os destaques, que vai simplesmente ser essa parte branca aqui, e as sombras a gente vem aqui escurecendo. E aqui já tá suficiente, tá? O que a gente pode fazer é modificar um pouquinho esse gramado. E como que a gente faz isso? Simplesmente vem aqui na edição de cores, pega esse gramado e tira um pouco dessa saturação, porque assim a gente vai conseguir escurecer um pouco mais esse gramado, e tira um pouquinho do brilho também, deixando ele mais escuro. Assim fica mais legal pra gente trabalhar, que depois não vai interferir na nossa imagem. Beleza, agora a gente precisa criar a iluminação. E como que a gente cria a iluminação? A iluminação que eu vou criar é basicamente as luzes aqui desse estádio, tá? E depois, lógico, tem a iluminação que eu sempre crio lá no PixArt, mas agora que a gente precisa fazer é colocar a iluminação desse estádio. Então vamos pegar esse efeito de luz, posicionar mais ou menos aqui onde seria a iluminação aqui do estádio, e vir simplesmente aqui, ó, duplicando e posicionando ao lado, colocando essa iluminação, ó. E agora a gente precisa jogar essa iluminação lá para trás. Então a gente vem aqui em posição, pega todas essas iluminações e joga atrás do atleta. Beleza? Aqui a gente já criou essa iluminação, e a gente pode jogar um efeito de luz também. Então a gente pode vir aqui, ó, pegar essa iluminação e posicionando mais ou menos aqui, ó, ao meio desses LED que a gente acabou de colocar. Então aqui a gente já consegue clarear bastante a nossa imagem e vai posicionando aqui. E a mesma coisa, tá? Vem aqui, pega todas essas iluminações e joga lá para trás do atleta, porque assim a gente cria esse efeito de iluminação, porque depois a gente vai precisar colocar essa iluminação lá no PixArt. Eu esqueci de ambientar a imagem do atleta, tá? Então vamos lá em editar, ajustar, e aqui a imagem do atleta tá muito escura. Como que a gente pode fazer? Vim aqui em ajustar, aumenta um pouquinho do brilho para clarear um pouco mais essa imagem, aumenta um pouquinho mais o contraste, porque eu gosto bastante desse contraste aumentado, porque assim você consegue contrastar os tons claros dos tons escuros, beleza? E outra coisa que a gente vai mexer também aqui é na questão da nitidez, aumentando a nitidez da nossa imagem. Só que uma coisa interessante que tem aqui no Canva é a questão de você poder aumentar a qualidade da imagem. Então a gente pode vir aqui, ó, imagem upscale, e aumentar a qualidade dessa imagem. Então a gente clica aqui em 4 vezes, a gente aumenta a resolução e ele simplesmente vai melhorar a qualidade dessa imagem. O que seria essa melhora? Essa melhora nada mais é que
que ele vai aplicar um redutor de ruído ali, vai tentar aumentar um pouquinho mais a sua imagem e assim ele consegue melhorar a qualidade da sua arte. Mas se você aumentar demais, às vezes vai ficar meio sem textura, tá? Então por isso que eu aumentei um pouco mais a textura, porque agora ele aplicou esse redutor de ruído. E vamos substituir para você ver como que vai ficar e vai dar uma diferença já na nossa imagem. Olha aqui como ele tira basicamente a textura da pele. Então por isso que eu aumentei essa textura, tá? Porque quando ele aumenta a escala dessa imagem, automaticamente ele acaba tirando a textura. Então a gente precisa modificar isso aqui. Como eu já tinha aumentado o brilho, eu não vou precisar modificar isso agora. E a imagem dessa bola aqui, a gente vai tirar esse amarelo, tá? Porque tá muito gritante ali na nossa imagem. Como que a gente faz isso? Vim aqui em ajustar, diminui a temperatura, diminui um pouquinho mais do brilho e vem aqui, ó, em saturação e tira a saturação dessa bola, deixando ela preto e branco. Ou se você quiser trabalhar e depois tirar esse amarelo, alterando para tonalidade azul, tem como fazer isso aqui em edição de cores também. Mas eu vou deixar ela aqui no preto e branco, que eu acho que fica mais fácil da gente fazer isso aqui, ó. Aumentar um pouquinho mais o contraste, beleza. Outra coisa que eu preciso agora, voltando para a iluminação, eu preciso continuar criando essa iluminação. Então eu vou vir aqui em elementos, e aqui em elementos eu vou pegar essas imagens dessa fumaça, e essa fumaça eu vou posicionando aqui embaixo para criar essa iluminação azul. Então eu venho aqui em posição e jogo para trás aqui do pé do atleta, duplico novamente, jogo mais uma fumaça aqui, posição novamente para trás, duplico mais uma vez e jogo essa aqui um pouco à frente da perna do atleta. Vou voltar em elementos novamente, porque eu vou pegar agora um brilho azul para criar uma iluminação aqui embaixo dessa imagem. Então volta aqui em posição e joga esse elemento lá atrás do atleta novamente. Esse gramado ele não ficou bem aqui embaixo, então a gente vem aqui, puxa ele posicionado um pouquinho mais para baixo, beleza, já cobriu ali. E agora eu vou aplicar um efeito de sombra, tá? Então eu pego essa sombra e vou posicionar aqui, ó, para criar essa transição dessa fumaça, escurecendo esse gramado. Então vem aqui em posição, novamente jogo lá para trás desse gramado e vou duplicando, tá? Para criar essa transição. Beleza? Aqui a gente já criou essa transição com esse efeito de sombra que a gente colocou aqui atrás. Outra coisa que eu vou fazer também, que eu esqueci de ambientar na verdade, é voltar lá no estádio e aqui aplicar também esse efeito Daltone, tá? Então volta no efeito Daltone, mar azul, e aqui a gente aplica esse efeito Daltone, só que alterando as sombras pro tom mais escuro. E já aproveitando que eu tô aqui com a imagem do estádio aberto, o que eu vou fazer? Eu já vou aplicar um desfoque, tá? Então eu venho aqui em desfoque, imagem inteira, e já aumenta aqui esse desfoque em média para 25 mais ou menos, já é o suficiente. Posso fechar e ele já vai criar esse efeito lá atrás. Outra coisa que agora eu vou aplicar desfoque é nessas janelas que a gente tinha colocado. Então a gente volta aqui em ajustar, desfoque, e também aplica um desfoque aqui mais ou menos 20 já seria o suficiente. Pode clicar para fechar, e o outro também é a mesma coisa, tá? Vem aqui, desfoque e aumenta para 20 e pode fechar novamente, porque assim você cria esse efeito de profundidade, tá vendo aqui, ó? E esse escudo da Inter eu vou alterar a coloração, tá? Não vou deixar nesse branco, vou vir aqui no efeito Daltone novamente, mar azul, e aqui eu vou tirar um pouquinho da transparência, tá? Para não ficar tão forte, tão marcada a nossa imagem. Beleza, aqui em 60 já fica ideal, porque dá para ver as estrelas ali atrás, aqueles pontinhos brancos. Agora uma coisa muito legal pra gente criar também, colocar como efeito de movimento aqui, é a imagem desse gramado aparecendo aqui, ó. Eu trouxe esse gramado aqui, ó, que ele tem um desfoque de movimento e parece que a grama tá simplesmente voando, tá? Então eu trouxe esse gramado, uma coisa que fica muito legal. Outra coisa que eu peguei foi essa pena aqui, ó. Essa pena, porque também é para simbolizar esse gramado. Só que como ela é branca, a gente precisa alterar essa coloração. Então a gente entra aqui em editar, ajustar e deixa ela também nesse tom mais preto, ó, escurecendo bastante para aparecer mais ou menos ali com esse gramado. Vem aqui em edição de cores e vamos puxar ela para tonalidade mais verde aqui, ó. E assim a gente consegue deixar ela mais semelhante um pouco com essa grama, tá? E aqui a gente vai rotacionar e posicionar mais ou menos aqui em cima, ó. Agora eu vou pegar essa outra aqui, rotacionar novamente e jogar aqui ao lado, ó, tá vendo? Mais ou menos isso aqui, ó. Agora eu posso diminuir um pouquinho mais, vou vir posicionando aqui, ó. E esse aqui é simplesmente para criar um efeito, tá? Como se estivesse levantando a grama. Vai duplicando e posicionando essas penas aqui ao lado da nossa imagem. E aqui essa outra eu vou jogar atrás das nossas imagens principais ali. Beleza, mais ou menos aqui já criou uma composição muito legal para nossa imagem. Vou aumentar um pouco mais o escudo da Inter, tá? Para ficar bem grande aqui posicionado, ó. Beleza, aqui acho que já ficou ideal.
Agora, como é um flare de Match Day, a gente precisa colocar o nome dos times, tá? Então a gente volta aqui em texto, adicionar uma caixa de texto e escrever o nome do time, tá? No caso, o primeiro nome aqui normalmente é o time mandante, tá? Então escreve Inter de Milão, e essa aqui a gente vai deixar na coloração branca, seleciona todo o texto e muda a coloração e posicionar aqui em cima. Vou pegar o alinhamento e colocar aqui ao lado direito, vou simplesmente pegar esse mesmo texto, duplicar e escrever Mônaco. Só que essa aqui eu vou utilizar outra fonte, eu vou simplesmente alterar Liga Spartan da fonte Arimo, porque tem menos importância, ou seja, essa Liga Spartan, ela é uma fonte mais grossa, ou seja, ela chama mais atenção porque ela tem mais ênfase, por isso que eu estou utilizando ela para colocar no nome do time principal, que no caso é a Inter de Milão. Então vou vir aqui, posicionar mais um pouquinho acima, ó, mais encostado um pouco, vou duplicar com essa mesma fonte aqui do Mônaco e vou escrever Liga dos Campeões. Vou diminuir o tamanho desse texto e vou aumentar o espaçamento entre as letras, posicionando aqui mais centralizado, e vou pegar a imagem aqui do escudo, tá? Do escudo não, desculpa, do troféu da Champions League. Remover o fundo, vim aqui em editar e aplicar um efeito Daltone para deixar tudo branco. Então em personalizado a gente muda aqui as sombras para branco e os destaques a gente muda para branco também, e posicionar aqui ao lado do nome Liga dos Campeões. Lógico, você poderia escrever aí Champions League também, aí fica a critério de vocês, tá? Eu tô basicamente traduzindo aqui. Então novamente vou vir aqui, ó, diminuir o tamanho e posicionar aqui ao lado do nome, duplicar e posicionar do outro lado também. Beleza? Aqui eu já escrevi o nome e agora eu posso trazer o escudo dos times. Então eu pego o escudo aqui da Inter, que é o primeiro time, posiciona aqui embaixo do nome dos times, diminui um pouquinho mais que ficou muito grande. E aqui ao lado a gente coloca o escudo do Mônaco. Então a gente posiciona aqui também, bem centralizado. E a gente pode alterar também a coloração aqui do nome da Inter, pode pegar, selecionar o texto todo e modificar para esse tom um azul ali um pouco mais claro, para dar uma diferenciação ali no nome da Inter. E agora o que eu vou utilizar, na verdade, é uma sombra, esse mesmo degradê que eu tinha posicionado lá embaixo, para colocar aqui como se fosse realmente uma vinheta, ó, escurecendo um pouco mais essa janela aqui nos cantos. Vou duplicar novamente e posicionar aqui no outro lado também. E agora, basicamente, o que você precisa fazer é criar a iluminação igual eu criei na imagem que vocês viram, finalizada aí na capa do YouTube, como eu sempre faço essa finalização. Eu já ensinei em alguns vídeos aqui no canal mesmo como que faz essa iluminação e também já ensinei lá para os membros. Então se você quer assistir esse passo a passo de como fazer essa finalização de forma direta, explicando como fazer, se torne membro aí, porque tá explicadinho certinho para vocês como fazer essa iluminação. E essa aqui é a nossa imagem depois que a gente faz a iluminação aqui nas pernas, na onde a gente precisa realmente criar essa iluminação. E como eu disse, eu não vou criar novamente essa iluminação aqui, porque essa iluminação dá muito trabalho de fazer lá no PixArt. Mas se você quiser assistir em alguns vídeos antigos, tem aí eu ensinando a fazer essa iluminação. Mas se você quiser algo direto ao ponto, mostrando realmente como fazer essa iluminação, tem aí, eu já ensinei para os membros, tem um vídeo lá como criar o efeito neon, e você assiste simplesmente um vídeo eu criando esse efeito aqui passo a passo, de forma bem simples para vocês conseguirem fazer também. Então ainda para quem não se tornou membro, vai aí na descrição, se torne membro, porque você vai aprender esse passo a passo de criar essa iluminação lá no PixArt que eu ensino para vocês. Mas é claro que uma arte sem finalização também não é uma arte pronta, tá? Então a gente precisa aplicar uma finalização, e para aplicar uma finalização eu tenho aqui o Fly Set Presets, que são os presets que eu utilizo para finalização dos meus flares. E o que são esses presets? São simplesmente efeitos que você pode utilizar na sua imagem e que vai mudar completamente a qualidade da sua arte. Tá vendo aqui que ele vai mudando totalmente a coloração da sua imagem? E é isso aqui que são os presets. E para essa imagem aqui eu criei um preset novo que foi esse 53 aqui. E esse preset, olha a diferença do antes e olha a diferença do depois. Eu criei exclusivamente para esse flare aqui. E como eu já disse para vocês, toda vez que eu for atualizando os presets que eu utilizo, que eu criar algum novo, eu vou atualizar lá no Fly Set Presets para vocês. Então quem já comprou vai ter acesso a esses presets atualizados. E sim, faz total diferença você utilizar os presets na finalização da sua imagem. Olha aqui, esse preset, por exemplo, fica uma arte muito melhor. Se você quiser um tom mais escuro, você também traz esse tom mais escuro para sua imagem sem perder a qualidade do seu flare. Olha isso aqui, ó. Sinceramente, tem um preset melhor que o outro. Então eu não sei o que você tá esperando ainda, que você não adquiriu o Fly Set Presets. Tá aí na descrição, é baratinho e faz total diferença na criação dos seus flares. O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Se você ficou até aqui e não é inscrito, já se inscreve no canal, porque isso ajuda a fortalecer demais. Deixa o seu like
like também pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. É isso, valeu, até o próximo vídeo e fui!